Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos corrigir o nosso exercício sobre propriedades das potências. Quando a gente diz a palavra propriedade, nós pensamos em quê? Em algo que é nosso, que é próprio. Então, esse propriedades da potência é algo que serve para as potências, é das potências, é próprio para elas, se aplica às potências. Então, aqui ele diz assim: use os seus conhecimentos sobre as propriedades das potências e associe corretamente. Então, aqui nós temos produto de potência de mesma base. Gente, quando nós falamos em produto, a gente lembra de quê? De multiplicação. E uma multiplicação de potências, que a base vai ser a mesma. Por exemplo, eu posso dizer que eu vou ter 2 a terceira vezes 2 a segunda. Então, o expoente indica quantas vezes essa base vai ser repetida. Vai ser 2 vezes 2 e vezes 2. 2 a quinta indica que esse 2 vai ser repetido quantas vezes? 5 vezes ele mesmo. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 e vezes 2. Será que já tem 5 vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o 2. O 2 está repetido quantas vezes? Aqui não está em forma de multiplicação? Então, eu vou transformar essa multiplicação em uma potência. Quantas vezes o 2 está repetido? 8 vezes, né? Então, eu vou conservar a base e o expoente vai ser a quantidade de vezes que o 2 está sendo repetido, que é 8 vezes. Então, deu 2 elevado a quem? A 8. Então, o que foi que a gente fez aqui? Vocês observam que a gente conservou a base e somou quem? Os expoentes. Então, sempre que eu tiver em um produto de potência de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Aqui ele diz divisão de potência de mesma base. Vou dar aqui um exemplo a vocês de divisão de potência de mesma base. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a 5, ou 2 a quinta potência. Toda divisão, ela pode ser representada em forma de fração. 2 a quinta dividido por 2 a terceira. Então, vamos escrever essa potência em forma de multiplicação. Quantas vezes esse 2 vai se repetir? 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. 5 vezes, né? O numerador. Quantas vezes esse 2 vai se repetir? 3 vezes. 2 vezes 2 e vezes 2. Aqui, como eu estou diante de uma divisão, esse 2 cai com esse 2, porque 2 dividido por 2 é 1. Esse 2 cai com esse 2, 2 dividido por 2 é 1. Esse 2 cai com esse 2, porque 2 dividido por 2 é 1. Sobrou o quê? Quantos 2? 2, que é a mesma coisa de eu ter 2 elevado à segunda potência. O que é que vocês acham que eu fiz aqui? Eu conservei quem? A base, que é 2, e subtrair os expoentes. Quem é os expoentes? 5 e 3. Então, 5 menos 3, que dá igual a 2 elevado a 2. Potência de uma potência, ou seja, uma potência que ainda está sendo elevado a outra potência. Por exemplo, aqui, se eu tiver isso aqui, 3 a segunda, que ainda está sendo elevado a terceira. Olha, eu tenho uma potência e essa potência ainda está sendo elevada a quê? A outra potência. Eu vou ter o 3 a segunda, que está sendo repetido quantas vezes? 3 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que 3 a segunda, vezes 3 a segunda e vezes quem? 3 a segunda. Então, eu tive o 3 a segunda repetido quantas vezes? 6 vezes, olha, 3 a segunda, 3 a segunda e 3 a segunda. Toda potência de uma potência, ela termina sendo o quê? Um produto de potência de mesma base, que a gente conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma 2 mais 2 e mais 2, que é 3 elevado a quem? A 6. Então, sempre quando a gente tiver potência de uma potência, a gente conserva a base
e multiplica quem? Os expoentes. Então, agora nós vamos só... isso que nós acabamos de demonstrar aqui, nós vamos associar aqui. Nós temos aqui, conservamos as bases e multiplicamos os expoentes. Qual é essa propriedade que a gente conserva a base e multiplicamos os expoentes? Potência de uma potência. Associamos a letra C. Esse outro aqui, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Onde foi que isso aconteceu? Qual é a propriedade que nos permite fazer isso? Divisão de potência de mesma base. Será a letra B. E conservamos a base e adicionamos os expoentes. Qual foi a propriedade que nos permitiu fazer isso? Produto de potência de mesma base. Será a letra A. Então, a sequência correta será quem? C, B e A. Então, agora nós temos aqui, em uma multiplicação de 2 ou mais fatores, os fatores são os termos de uma multiplicação, não é isso? Em uma multiplicação de 2 ou mais fatores a um mesmo expoente, podemos elevar cada um desses fatores a esse expoente? Então, ele está perguntando se essa afirmação aqui é verdadeira ou falsa. Eu vou até colocar aqui um exemplo para a gente poder afirmar se é verdadeiro ou falso. Vamos pegar aqui 5 vezes 3 elevado a 2. Eu tenho mais de um fator, não tenho? Esses fatores estão sendo elevados a que expoente? 2. Ele quer saber se cada fator desse pode estar, se eu posso elevar ele a 2. Vamos ver. Se eu estou dentro de um parênteses, quer dizer que esse 5 está sendo elevado a 2 e esse 3 também está sendo elevado a 2. Logo, eu posso dizer 5 à segunda vezes 3 à segunda. Então, essa afirmação, gente, diante dessa demonstração, ela é verdadeira ou falsa? Então, ela é verdadeira. Sempre que nós tivermos um produto de mais de um fator, mais de 2 fatores, e ele estiver elevado a um expoente, significa dizer que eu posso pegar cada fator desse e elevar a esse expoente. Continuando a correção, nós vamos para a questão número 3. Observe a divisão. 12 dividido por 7, ele está dizendo que 12 dividido por 7, tudo isso está sendo elevado a quem? A terceira potência. É correto afirmar que, sobre isso aqui, o que é correto a gente afirmar? Podemos elevar apenas o numerador ao expoente? Gente, nós observamos que os dois termos estão dentro de quê? Do parênteses. Então, é sinal que cada um desses termos está sendo elevado a quem? A 3. Então, essa afirmação aqui não está correta. Podemos elevar apenas o denominador ao expoente? Quem é que está sendo elevado ao expoente? Os dois termos. Podemos elevar numerador e denominador a esse expoente? Sim. Nesse caso aqui, tanto o numerador como o denominador devem ser elevados ao expoente quem? 3. A afirmativa correta é a letra C. Utilize as propriedades das potências e transforme em uma única potência. Então, a única coisa que ele quer que a gente faça aqui é utilizar as propriedades da potência. Não pediu para se calcular, apenas para transformar em uma única potência. Então, nós temos 2 elevado à quinta potência, vezes 2 elevado à terceira potência. Que propriedade é essa que nós temos aqui? Produto, porque nós temos uma multiplicação, e essas potências, elas têm a mesma base. Então, o que é que acontece diante de um produto de potência de mesma base? Lembram lá da regrinha? Nós conservamos quem? A base e adicionamos os expoentes.
Então, 5, para adicionar, nós utilizamos um sinal de quê? De mais. Então, dá 2 aqui, 2 é 5 mais 3, que vai dar 2 elevado a quem? A 8. Agora aqui, o que é que nós temos? 8 elevado à sétima potência, dividido por 8 elevado à segunda potência. Qual é a propriedade que nós vamos aplicar aqui? Divisão de potência de mesma base. O que é que nós fazemos na divisão de potência de mesma base? A gente conserva quem? A base, que é 8, e vamos subtrair os expoentes. 7, os expoentes são 7 e 2. Para subtrair, nós utilizamos um sinal de quê? De menos. Então, dá 8, 7 menos 2, 5. Dá 8 elevado à quinta potência. E aqui, nós temos que propriedade? Nós vamos aplicar que propriedade? Potência de uma potência, ou seja, uma potência que ainda está sendo elevada a outra potência. Lembram da regrinha? Nós devemos conservar quem? A base e fazer o que com os expoentes? Multiplicar. Então, quem são os expoentes? 3 e 2. Esse pontinho aqui indica multiplicação. Então, menos 0,3, 2 vezes 3, 6. Então, os resultados são respectivamente. Quando se fala em respectivamente, o que é importante, gente? A ordem. Então, primeiro vai ter que aparecer o quê? 2 elevado a 8, 8 elevado à quinta potência e 0,3 elevado à sexta potência, que a sequência correta vai ser a letra A. Desculpem aqui porque eu tinha esquecido de colocar a basezinha 2, viu? Então, fica 2 elevado a 8, 8 elevado a 5 e menos 0,3 elevado a 6. A alternativa correta é a letra A.